Pelo menos 40 milhões de pessoas já realizaram uma transferência usando o Pix. O serviço está crescendo rapidamente, mas o uso de notas e moedas ainda é predominante no país. A página da CNN na internet tem uma matéria completa sobre esse assunto e que você pode acessar escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela. E para falar sobre o futuro das transações, nós vamos conversar com o Marcos Zanini, que é especialista em segurança da informação e CEO da Dynamo Networks. Marcos, um bom dia para você, obrigado pela sua entrevista. Conta para a gente o que explica esse crescimento do uso do Pix. Foi a pandemia? Bom dia, Jairo. Bom dia, Daniel. Bom dia aos seus assinantes. É um prazer falar com vocês de novo. Eu acho que sim, duas coisas eu acho que incentivaram muito o uso do Pix. O primeiro é a proliferação dos bancos digitais, né? Enfim, as pessoas tiveram uma facilidade maior em abrir contas nessas carteiras digitais, nesses bancos digitais. E existe uma necessidade de você conseguir fazer a transferência de fundos de um banco para outro, onde nós tínhamos a opção só da TED e do DOC, que sempre ou levava algum tempo ou tinha uma taxa que muitas vezes inviabilizava um pequeno pagamento de 50, 30, 20 reais. Então o Pix, o primeiro apelo do Pix que eu acho que fez ganhar bastante força é que a transferência ela é gratuita, né? Não existe uma taxa para quem transfere. O segundo ponto que eu acho importante é que com a pandemia, como você disse, e o aumento do uso desses pagamentos digitais, dessas carteiras digitais, e também com o uso com a chegada do auxílio emergencial, onde a Caixa Econômica Federal, ela proporcionou a mais ou menos uns 40 milhões de cidadãos brasileiros que não tinham conta em banco, passaram a ter uma forma de usar o dinheiro de uma forma eletrônica digital através de uma carteira digital. Então eu diria que sim, a pandemia ela incentivou e essa modernidade caiu no gosto dos nossos usuários, né? Ô Marco, que tipo de novidade nesse mundo de tecnologia financeira a gente pode esperar aí para os próximos meses, no ano que vem? Daniel, eu acho que o crescente, a popularização do dinheiro digital, né, e eu não estou falando de especificamente criptomoedas, né, essa é uma categoria específica do dinheiro digital, mas ter um dinheiro digital que ele não está amarrado diretamente ao papel moeda, eu acho que é uma tendência forte, né? O Banco Central tem falado, aqui no Brasil tem falado disso, já começou a falar, no mundo se fala muito disso, mas eu não tenho dúvida que essa é a principal tendência no mercado de pagamentos de dinheiro, no mercado financeiro para os próximos anos. Marco, de que forma que nós, usuários desse tipo de serviço, podemos nos proteger? Aqui em São Paulo, infelizmente, a gente tem acompanhado, principalmente no estado de São Paulo, um movimento de muitos casos de sequestro, né? A gente viu que recentemente até o Banco Central permitiu a limitação de transações entre 8 da noite até as 6 horas da manhã em R$ 1.000. Fora isso, tem algo que a gente possa fazer? Jairo, 80% dos crimes eletrônicos, eles exploram o que a gente chama de engenharia social, né? Ou o comportamento do usuário. Então, eu acho que existem algumas dicas importantes para que a gente se previna do Pix e existem algumas atitudes das próprias instituições financeiras que precisam se preparar melhor para isso. Então, vamos para a primeira parte. Existe um descuido de nós, usuários, de quando nós paramos de usar a nossa app do banco ou no Internet Bank, o site do banco, nós não temos o hábito de fechar a aplicação, né? De fazer o que em tecnologia nós chamamos de logout ou logoff, né? De você sair da aplicação. Como nem todas elas fecham automaticamente quando você deixa de usar, é muito comum que você tenha aplicações de banco que fiquem abertas constantemente no seu celular. O que acontece isso em relação à fraude? Muitas vezes o seu celular ele está destravado, às vezes você está falando com ele na rua e, por exemplo, se nessa hora você for roubado, o seu celular vai estar destravado e alguém pode, naquele instante, acessar a sua app do banco e fazer uma transação no seu nome, porque ela está aberta. Também, quando nós estamos usando algum navegador
algum software de GPS, por exemplo, muito comum para a gente dirigir hoje, né, pelas ruas de São Paulo e do Brasil todo, em geral, nesse momento, os celulares eles estão destravados quando você está usando esse software. E aí, se a sua aplicação do banco não tiver fechada, qualquer um que roubar o teu celular, quer dizer, num sinal, se alguém roubar o teu celular, ele vai ter acesso às apps do banco e fazer transação no seu nome. Então, o principal cuidado que precisamos ter é, além, óbvio, de proteger a senha, de não usar uma senha muito simples, é de não deixar as aplicações de banco abertas, porque isso facilita muito a fraude. Para evitar essas fraudes, o ideal é que os desenvolvedores dessas tecnologias já também coloquem as medidas de segurança no lançamento dessas ferramentas, ou que esperem, infelizmente, como a gente viu no Pix, depois da criatividade dos bandidos com o uso dessas ferramentas, aí sim estipularem as políticas de enfrentamento a essas questões de segurança? Muito boa pergunta, Daniel. Eu acho, existe hoje no conceito de aplicações, existe sempre um contraponto entre a facilidade de uso do usuário e a segurança implementada naquilo, né? Em tecnologia se usa muito uma palavra chamada experiência do usuário, user experience, aonde você tenta facilitar cada dia o uso das ferramentas. E isso é contrário aos conceitos de segurança. Então, sim, a tua colocação está ótima. Os desenvolvedores vão precisar privilegiar menos a facilidade do usuário, nossa, né? Privilegiando um pouquinho a segurança. Então, por exemplo, existe o conceito de timeout, né? Quando uma aplicação fica algum tempo aberta, sem uso, ela fecha automaticamente, mas aí o que o usuário acha ruim? Que quando ele vai entrar de novo na aplicação, ele precisa se autenticar de novo, entrar com a senha de novo. Enfim, existe uma burocracia ligado ao processo de segurança, mas eu acho que é extremamente necessário porque o nosso país é criativo, não só nas coisas boas, mas nas coisas ruins também, né? Então o roubo aqui está sendo cada dia mais criativo. Se a gente fosse fazer um comparativo, Marco, na questão da segurança entre o uso do Pix e negociações que utilizam o WhatsApp, por exemplo, com transação de dinheiro, é possível fazer um parâmetro entre os dois? Qual dos dois é mais seguro? Não, são transações diferentes, né? As transações feitas via WhatsApp, elas são transações amarradas ao cartão de crédito. Então, você sempre está fazendo uma transação usando o seu cartão de crédito. Então, você tem dispositivos na sua operadora de cartão, na sua bandeira de cartão, onde você consegue, por exemplo, fazer um bloqueio ou comunicar que aquilo pode ser uma fraude. Enfim, então, do ponto de vista de segurança, o WhatsApp está muito mais ligado ao perfil do uso de cartão de crédito do que do Pix. O Pix é um conceito de pagamento instantâneo efetivamente, né? São poucos países, Jairos, existe 34 países hoje no mundo que tem algum tipo de pagamento instantâneo, como é o nosso Pix, né? E a facilidade do Pix é que você possa liquidar a transação ali sem você ter taxa, né? Quando você opera com cartões de crédito, em geral, você tem alguma taxa ligada a quem está recebendo o dinheiro. E o Pix veio com o conceito de não ter taxa e você poder fazer pequenos pagamentos, como transporte público, ou você pagar alguma pequena compra que você fez, enfim. A gente está caminhando para isso, na minha opinião, né? O Banco Central foi implementando as funcionalidades de forma gradativa, mas eu tenho certeza que vai chegar num universo de pagamento muito amplo. Então, eu acho que são conceitos diferentes. Eu acho que um não vai canibalizar o outro, ou talvez o Pix um dia possa ter funcionalidades de crédito, como é o cartão, mas eu acho que a comparação ela para por aí, tá? E o Pix, por último, para fechar a comparação, ele independe de um aplicativo específico, né? Independente de qual é o banco do pagador, independente de qual é o banco do recebedor, a transação ela pode ser liquidada sem você usar algum software específico. Marco, quando você pontuou ali a questão do dinheiro digital, e ali estamos falando não de criptomoedas, que a gente tem usado cada vez mais a tecnologia para evitar o contato físico, né? Dinheiro a gente quase não usa mais, moeda muito menos. Agora até o cartão de crédito, de débito, a gente usa mesmo o celular na aproximação da maquininha. E em meio a tantos vazamentos de dados, nós estamos seguros quanto a essas informações e a utilização desse tipo de recurso mais digital, menos física? Boa pergunta também, Daniel.
A resposta para você é: a segurança ela está muito ligada à sensação, né? Então eu acho que o diferente do mundo físico do mundo digital tem uma diferença muito forte, que é o mundo físico você tem uma percepção rápida de quando alguma coisa ela é roubada, porque ela é físico, né? Ele não está mais ali. O mundo digital, essa sensação, ela é um pouco mais difícil. Se alguém tem a sua senha e consegue entrar numa conta sua, você só vai perceber isso depois do dano ter sido feito. Enfim, a sensação ela é menor. Eu acho que à medida que nós estamos crescendo no uso de tecnologia, a cada dia nós estamos tendo a maior sensação, aliás, isso incrementa também tudo isso que você comentou das fraudes, mas a cada vez que acontece isso, eu acho que nós vamos tendo mais sensação de que a segurança digital ela é necessária, que eu preciso reforçar senhas, que eu preciso ter medidas de segurança digital. Então, sim, eu acho que a segurança ela ainda vai caminhar muito no mundo digital. Acho que as empresas elas não investiram tudo que puderam e podem investir em segurança, mas acho que isso está crescendo. Quer dizer, quanto mais notícia nós vamos dando sobre algum tipo de fraude digital, eu acho que mais a sociedade vai se preparando para esse tipo de crime. Marco, o presidente do Banco Central falou que o BC não é responsável por fazer política de segurança pública, mas apresentou algumas mudanças na plataforma. Até o Procon aqui de São Paulo também tem cobrado algum tipo de atitude por parte das autoridades ligadas ao Pix. Mas cedo eu te perguntei o que a gente pode fazer para ficar seguro. Na sua opinião, qual que é a primeira medida, além dessas que já estão valendo, que o Banco Central ou os bancos deveriam fazer para garantir mais segurança no uso do Pix? Eu acho que do ponto de vista do Banco Central, Jairo, ele criou um sistema de segurança bastante robusto no processamento do Pix, né? Desde que a transação sai da origem e chega no destino, todo esse processo, o Banco Central foi muito criterioso na segurança disso. Esse sistema é todo criptografado, ele usa protocolos de segurança específicos, enfim, o trabalho foi muito bem feito, a gente acompanhou de perto isso. Eu acho que os bancos precisam, eles podem, sim, eu falei que tinha um pedaço das coisas que os bancos podiam fazer. O Pix ele tem uma característica na fraude diferente do dinheiro, porque no Pix você tira o dinheiro de uma conta e leva ele para uma outra conta. Desculpe, aqui até o meu cachorro participou aqui do meu... Tem que fazer um Pix para ele. Eu vou fazer um Pix para ele. Então, o que acontece? Como você tem uma conta destino, se você transferir um dinheiro e esse dinheiro foi fruto de algum crime, essa conta destino deveria responder pelo problema que está acontecendo, né? Quer dizer, se eu mandei o dinheiro para o João e o João... e esse dinheiro foi uma fraude, bastaria eu, polícia, ir lá no João e falar, olha, esse dinheiro que chegou na sua conta aí foi um roubo, né? Então, o que acontece? Duas características importantes nós estamos vivendo hoje. Ou uma conta está sendo aberta com documentação roubada, né? Ou essa conta é de uma pessoa que foi usada por um terceiro para ter uma conta corrente. É muito comum o mercado chamar isso de um laranja, né? Porque imagine que quando o dinheiro chega naquela conta, a polícia vai logo para cima do cidadão que é dono daquela conta e ele vai verificar que aconteceu uma dessas duas coisas certamente, ou foi uma conta aberta com documento falso, ou foi uma conta de um laranja que foi usada para receber esse dinheiro. E esse processo, ele pode ser fortalecido pela instituição financeira quando ele vai abrir essa conta. As contas digitais é muito fácil você abrir hoje, né? Você tira uma fotinho com o seu próprio celular, enfim, você tira uma foto do seu documento. Eu acho que esse processo tem que ser mais robusto. Na hora que nós fizermos um processo de abertura de conta robusta, onde eu tenha certeza que o destinatário do dinheiro é uma pessoa que pode responder por aquilo, as fraudes vão começar a cair, porque você vai poder imputar a responsabilidade do crime em alguém. Marco, sempre bom conversar com você aqui na CNN. Volte sempre. Obrigado por esse bate-papo. Daniel, um prazer. Jairo, um prazer falar com vocês. Obrigado, bom domingo para vocês. Valeu, Marco. Lembrando que a página da CNN na internet tem uma matéria completa sobre esse assunto que você pode acessar escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela.